Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o momento, o período que você esteja assistindo esse vídeo. Fica aqui minha saudação, bem-vindo, bem-vinda. Ah, Bom dia para vocês que estão assistindo agora no culto da manhã, no horário da manhã, na Igreja Metodista Livre de Jaçanã. Vou dar alguns ois aí para Tereza, para Dona Leonice, para todas as senhoras que assistem, na a Esther, enfim. Bom dia para vocês, que seja um domingo abençoado. E para os visitantes, né? De repente você recebeu esse vídeo, esse link, que seja um momento especial nosso com Deus. Na semana passada nós falamos sobre o pecado, como surgiu e o que significa o pecado, o que é o pecado, desmistificar o que é o pecado. E qual foi o primeiro pecado cometido pelo homem. E agora, essa mensagem é uma continuação da semana passada. Então é importante que, se você não tem assistido a mensagem da semana passada, ouça, porque o que a gente for conversar aqui interliga as mensagens e na próxima também. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Pai. Obrigado por este dia, obrigado por essa tarde, obrigado por essa noite, obrigado pela semana, Senhor. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor moveu, ó Pai, céus e terras para que estivéssemos aqui hoje na tua presença. Muita coisa aconteceu, ó Pai. E são nesses momentos que relembramos essas coisas, que fortificamos a nossa fé. Então esteja aqui conosco, ministre, ó Pai, através do teu Espírito Santo. Fala através da minha vida, mas começa a falar nos louvores também, Senhor. Que esse momento de louvor, ó Pai, que seja um ambiente, ó Pai, repleto da tua presença, para que possamos realmente senti-lo, ó Pai, falando conosco. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E amém. Então, antes de começar a mensagem, teremos um momento de louvor. Esses dois louvores, eles estão conectados de certa forma com a mensagem, porque há um Cordeiro Santo que nos limpou, nos salvou, e esse Cordeiro é Jesus. Foi Ele que nos livrou do pecado, nos tirou o fardo de carregar o pecado, da humanidade, para todos aqueles que nele crê. E esse amor, e foi esse amor que me conquistou, esse laço de amor, isso me atraiu. Hoje, se muita coisa da minha vida poderia ser diferente, eu poderia tá fazendo outras coisas, mas foi o amor de Cristo, o amor de Jesus que transformou o meu coração. Foi esse amor, essa graça, essa misericórdia. Quando a gente começa a entender quem é Deus, quem é Jesus, isso realmente, quando nós sentimos isso, é transformador, é impactante. É difícil se manter o mesmo, assim, o que eu posso dizer. E esses temas é para conhecer um pouco mais, desmistificar o que é o pecado, porque isso nos afasta de Deus. Então, antes de começar, prepara o teu coração. Vamos começar esses momentos de louvor. Que essa letra, esses louvores, desde o início já prepare o nosso coração para essa mensagem que eu tenho certeza que vem do coração do nosso Pai. Amém? Então vamos para os louvores. A tua cruz, o teu fardo
pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu bom me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus.
glória a Deus por cada palavra desse louvor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos lava, nos limpa. Obrigado porque é de graça, Senhor, que estamos na Tua presença agora, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse amor nos conquistou, Senhor. E agora, toma estes momentos, eles são Teus, Senhor. Que a cada segundo a Tua voz seja a voz ouvida aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E amém, e vamos lá. Nós falamos sobre o pecado. E eu tava... Eu fiquei pensando assim, né? Falar algumas coisas assim mais pra descontrair um pouco. Vocês perceberam que a Eva, ela conversou com uma cobra, uma serpente, né? E de certa forma, pelo texto, algo meio que natural, porque não fala assim, de repente uma serpente que não falava, falou. E eu tava viajando, conversando com a Lídia aqui, e eu falei pra ela, pô, pode ser, isso é uma especulação, que nós, antigamente, nos comunicássemos com os animais. Talvez a gente, naquela época, o homem tinha uma comunicação com os animais, né? Porque fala que a serpente era o mais astuto dos animais, e fala que a serpente tem ali que a serpente ela é representada pelo inimigo, né? Que usou a serpente para seduzir a Eva, enfim, mas não é isso que eu quero falar. Eu achei interessante pensar nisso, de que talvez o homem encontrasse um leão e poderia se comunicar, bater um papo com ele, com qualquer outro bicho lá, sei lá, girafa, não sei, um elefante. Interessante, né? Meio nada a ver, mas amém. E voltando para a mensagem, mas seria legal, né, meu? Você poder falar com um animal, imagina se comunicar com uma baleia, viajando ainda um pouco. Acho que a gente não comeria eles, né? Porque, pô, você já imaginou? Você vai matar o boi, ele fala, não, não me mata não, não... Foi para descontrair de novo. Mas vamos para a mensagem, o pecado. Vamos para o pecado. É importante a gente entender a nossa origem. Eu, pelo menos, eu entendo que é muito importante a gente entender a nossa origem. Porque entender a nossa raiz, a nossa origem, nos ajuda a saber o porquê que algumas coisas acontecem, nos ajuda a entender o motivo de algumas coisas acontecerem, entender o que aconteceu no nosso passado, nos ajuda a entender o momento atual e até mesmo olhar para um futuro. E por que eu comecei e vai ter agora essas mensagens assim, olha, se Deus permitir, essa sequência de mensagem assim, para quem já conhece Amém, Deus sempre tem algo para nos falar de novo, e para quem não conhece, vai ser muito rico o conteúdo. E a Bíblia, por exemplo, vocês sabem que a Bíblia são vários livros, né? A Bíblia, a palavra Bíblia, vem daquele antigo pergaminho, papiro, que eram uns rolos de papéis que naquela época cada um significava que era um livro. E a Bíblia são vários livros, ou seja, a Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca de livros sagrados, que nós entendemos como sagrados, porque conta a nossa origem, como que o movimento cristão começou, cristão no sentido dos que acreditam em Jesus Cristo. Não estou falando, não quero me prender à religião, mas aqueles que creem em Deus. E isso conta a história de quem é o nosso Deus, do que ele fez, e nos ensina diversas coisas.
E o tema do momento é o pecado. Então vamos para esse tema. Uma coisa muito interessante que a gente viu nisso, na mensagem passada, é que o homem e a mulher se escondeu de Deus quando pecou. E como foi dito na mensagem passada, o pecado nada mais é do que desobedecer a Deus, não seguir uma instrução de Deus. E o que eles fizeram foi se esconder, e eu terminei a mensagem falando: não se esconda. Eu creio que que chegou um momento para nós de a gente não temer o pecado. Nós não temermos ele como se fosse algo que nos afasta de Deus. Como não, né? O pecado ele nos afasta de Deus se nós permitirmos. Porque se a gente se arrepender, pedir perdão, Deus vai nos receber de novo. Não tem limites. Logicamente a gente não pode ficar, sei lá, né? A gente tem que buscar melhorar. Mas Deus ele não vai deixar de te perdoar porque você ainda não conseguiu vencer o teu pecado. Mas ele conhece o nosso coração. Ele sabe se a gente está ali numa luta ou se realmente o nosso coração tem algo ruim que precisa ser tratado mesmo. Mas a ideia é nós entendermos, a gente entender a nossa origem e a partir daí a conseguir mudar a nossa história. Porque muita coisa que pode estar acontecendo na minha e na tua vida seja resultado de algo que ainda não foi resolvido, mas que será resolvido em nome de Jesus. E uma das coisas que a gente precisa entender é que nós não precisamos nos esconder de Deus. Porque lá no jardim, quando Deus já sabia que o homem tinha desobedecido e o homem e a mulher se escondeu, Deus os procurou. Então Deus nos procura a cada dia. Todo dia Deus nos procura. E uma outra coisa que eu acho importante a gente entender que Deus nos deu o livre arbítrio. O que isso significa? Que nós podemos fazer aquilo que a gente desejar. Se eu quisesse sair daqui agora e, sei lá, tomar uma água, eu posso. Se eu quiser sair daqui agora e tomar um veneno, eu posso também. São escolhas. Só que as nossas escolhas, elas têm um resultado, certo? Tanto para nos prejudicar, quanto para prejudicar próximos. E aí eu já ouvi, e acredito que vocês já devem ter ouvido, pensando: poxa, se Deus existe, por que tem tanta maldade? A maldade não vem de Deus, a maldade vem do coração de pessoas que, por desobediência a Deus, por não observar o que Deus diz que é bom, a maldade entra no nosso coração. Então, eu pensei em algo do tipo: poxa, existiu uma época, ainda existe pessoas que exploram outras. Um período muito forte de escravidão, por exemplo. Foi a decisão de um povo escravizar outro povo. E isso ocasionou em danos para a sociedade, em danos para o povo que foi escravizado. Então foram escolhas. São escolhas que o homem faz. E Deus ele dá o caminho que a gente deve seguir. Por isso que o pecado, que aí é a desobediência, e aonde a gente começa a entender a origem, nossa origem, e a nossa origem vem de Deus. Nós somos uma criação de Deus. E Deus ele nos coloca como um manual. Tem uma biblioteca na Bíblia que nos ensina muitas coisas. E se a gente observar os ensinamentos de Deus, isso vai fazer com que não só a nossa vida melhore, mas a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque Deus ensina a amar, a respeitar o nosso próximo e por aí vai. Mas essa mudança, isso tudo começa primeiro em nós.
E é daí que a gente está começando a nossa mudança, junto com a história e o início do que nos desligou de Deus, que foi a desobediência. Nos desconectou da presença do Pai. Como a gente leu em Gênesis na semana passada, Deus ele caminhava pelo jardim na brisa da tarde. Então Deus ele sempre tinha um momento de comunhão com o homem. E em um dia, em um determinado dia, quando ele foi fazer esse passeio e ter um momento com nós, os filhos dele, ele encontrou o homem e a mulher se escondendo dele. E é aí que a gente começa a nossa segunda etapa, a nossa segunda fase, que já é saindo um pouco do pecado e entrando no perdão. Que legal, né? Cara, isso é muito bonito e é o que me faz, assim, amar e amar a Deus, porque ele, mesmo com tudo isso que aconteceu, ele já fez um plano. E o plano dele se resume no amor e no perdão. E ele enviou o Filho dele, Jesus, para nos ensinar o que é o amor, e nos ensinar como a gente se relacionar com Deus. E no final ele consuma isso entregando a própria vida dele por amor ao Pai e a nós. E a partir daí, a gente está aqui hoje podendo falar livremente, se conectando com Deus livremente. Abra a Bíblia em Romanos 5, de 18 a 21. Tá? Nós vamos ler aqui. E depois a gente continua. Então, Romanos 5, de 18 a 21. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Vamos parar aqui no 18 já e fazer uma observação. Então, o que a gente viu até agora? Que um homem, então ele fala assim, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens e mulheres, né? A Bíblia, quando fala homens, logicamente se refere às mulheres também. Qual que é essa transgressão? A que nós lemos lá em Gênesis. Então, assim como o pecado de Adão e Eva resultou na transgressão, ou seja, nós fomos impactados pelo erro deles, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. No 19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, pela desobediência de Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Mas pela obediência de um só homem, que é Jesus, nós fomos feitos justos. É isso que está escrito aqui. E no 20 fala assim, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Por que fala da lei? Porque antes de Jesus era a lei. Existiam as transgressões, você tinha que sacrificar um animal para você ser redimido do pecado, tinha uma lei que os judeus seguiam e quem se convertia ao judaísmo tinha que seguir. Só que Jesus ele não veio para apagar a lei, mas ele veio para trazer luz à lei e vida, porque aqui
traz para a gente o resultado do que Jesus fez. Quando ele morreu na cruz e depois ele ressuscitou, e ele é o Cordeiro Santo, ele nos purificou e nos tornou justos. Então o pecado não reina mais sobre nós. Não existe a morte do pecado, porque o pecado ele leva à morte. Nós não tínhamos um contato com Deus. E com Jesus ele trouxe a salvação. Porque está aqui, nós nos tornamos justos. Porque ele nos limpa, ele nos lava, ele nos tira o pecado. Porque assim, Jesus ele viveu uma vida sem pecado. Ou seja, em nenhum momento da vida de Jesus ele desobedeceu a Deus. Tanto é para vocês que conhecem a Bíblia, sabem que antes de ele ser crucificado, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o quanto ele iria sofrer. Mas Deus falou: não, é necessário que seja feito. E ele falou: tá bom. E ele foi. Então, em nenhum momento da vida de Jesus, ele desobedeceu a Deus. E até ele chegar num pecado de cruz, porque naquela época, vocês sabem disso, somente as piores pessoas eram crucificadas. E naquela cruz ele levou os nossos pecados. Amém? Naquela cruz ele levou tudo aquilo de ruim que o homem fez desde o início e carregou sobre ele. E quando ele ressuscitou, e é um momento marcante e maravilhoso para a nossa história, foi aonde ele nos libertou do pecado. Porque a partir desse momento nós não somos mais escravos do pecado, nós fomos justificados por Cristo. Então quando a gente erra e comete algo que desagrada a Deus, que não está ali, hoje nós temos a oportunidade de entrar em oração, pedir perdão, clamar pelo aquele sangue que foi derramado na cruz. E Deus ele olha o sacrifício de Cristo. Então quando ele nos vê, ele vê Jesus. Então, já deve ter escutado aquele termo que Jesus é o nosso advogado, ele intercede por nós. Se o inimigo fala assim: olha, você é pecador, Felipe, e eu creio em Jesus, e eu entendo que ele morreu por mim, e eu sei que ele é filho de Deus, o inimigo vai me acusar, mas vem Jesus e vai falar assim: olha, o pecado dele eu já levei lá na cruz. Ele não tem pecado nenhum com você. Inimigo, né? Sei lá, tem um dos termos é Satanás. Ele não tem nenhum. Ele não tem dívida nenhuma contigo. Porque eu levei o pecado do Felipe comigo na cruz. Então o pecado dele é comigo, não é com você. Mais ou menos isso. É como se ele batesse no peito assim e falasse assim: ó, o pecado dele não é com você. Você não é. Você pode até acusar ele, mas tá aqui, ó. Eu levei na cruz. O meu sacrifício foi para isso. Para que hoje nós pudéssemos não carregar o peso do pecado, mas sim pedir perdão, olhar para a cruz, olhar para Jesus e ter uma nova vida com Deus. Amém? Você crê nisso? Se você crê nisso, amém. Se você tem dúvidas, não sabe, não entende o porquê de tudo isso, não sabe, escreve no YouTube, nos comentários: olha, eu tenho dúvida, mas por quê? Por que aconteceu tudo isso? Eu não entendo. Sabe, eu vou ter muito prazer em te ajudar. Tem outras pessoas da igreja que acompanham. A gente pode fazer um fórum, sabe? Pra gente bater um papo e entender o porquê dessas coisas, sabe? E de desmistificar. Teve essa semana, um amigo falou assim: ó, a gente estava conversando sobre um determinado assunto e aí ele pegou e falou assim: olha, mas está escrito na Bíblia, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Aí eu falei assim: poxa, não vou entrar na discussão, mas tem coisas parecidas na Bíblia, muito parecidas. Mas isso é um dito popular, não está escrito na Bíblia. Então é importante
a gente entender as coisas, saber o que realmente é da palavra de Deus, porque talvez uma pessoa ou até mesmo você tenha dificuldade de entender quem é Deus e o quanto ele é bom, porque em algum momento alguma coisa foi dita ou mal compreendida de quem realmente é Deus. Deus, ele montou um plano, ele fez diversas coisas para que nós tivéssemos uma vida plena. Só que o problema é que nós não, muitas vezes, não queremos, não é que nós não queremos, mas a gente não tem o conhecimento, a gente não busca, a gente não quer saber, prefere dar atenção para outras coisas e a gente acaba não tendo o conhecimento verdadeiro de quem Deus é, tirando a religião de lado, tirando ali coisas que muitas vezes não foi Deus que falou. Recentemente tinha uma época que eram vendidos como se fosse terra no céu. A religião vendia um pedacinho de terra no céu. Isso não existe. A nossa salvação ela é de graça, ela foi feita de graça por Jesus. Não tem que comprar nada, foi tudo por amor. Então, algumas coisas que o homem acaba gerando tira o foco de quão bom Deus é. Então, a nossa ideia aqui é trazer o que realmente é a essência, o que é realmente Deus. Então, se essa mensagem te alcançou e você compreendeu um pouco mais do amor de Deus, de como Deus age, encaminha para o teu amigo. Talvez mais pessoas precisam saber que nós não precisamos ficar longe de Deus, nós não precisamos nos esconder ou realmente, às vezes, não ter nada com Deus. Muito pelo contrário, a nossa natureza, o nosso desejo de paternidade real nós ansiamos por estar perto de Deus. Existe uma falta no nosso coração, um vazio que precisa ser preenchido, e a única coisa que preenche isso é o amor de Deus, estar na presença dele, do Espírito dele através de Jesus. Tudo bem? Essa é mais uma fase, mais uma etapa onde nós entendemos o pecado e chegamos até o perdão. Na próxima mensagem a gente vai explorar um pouco mais sobre o perdão, mas já em um resumo de tudo que a gente falou aqui, existe sim o pecado, que é a desobediência de Deus, só que existe algo muito maior que é o perdão. Então, independente do que aconteceu na tua vida, que te afastou de Deus, ele tem um coração perdoador e quer participar da tua vida. Então, se você quer ter esse momento com Deus, se você quer estar mais próximo de Deus, vamos fazer essa oração juntos, pedindo para que Deus nos perdoe e nos mostre o caminho para que a cada dia a gente fique mais perto dele. E se você nunca teve nenhuma experiência com Deus, comece a buscá-lo, que eu tenho certeza que você terá. Ele não nega um coração que esteja sedento por conhecê-lo. Amém? Vamos orar? Então, se você nunca teve nenhum contato com Deus e realmente que é a primeira vez, você sentiu no coração, olha, eu quero experimentar o que é o perdão de Deus, eu quero experimentar o que é estar na presença de Deus, um Deus real, um Deus vivo e um Deus que nos ama. Faça essa oração comigo, e também você que já tem tudo isso e queira renovar esses laços com Deus, vamos orar junto e interceder aqui, amém? Pai amado, obrigado por esses momentos de mensagem, obrigado porque
A tua palavra, ela é luz, Senhor, para os nossos olhos e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Pai amado, para aqueles que estão entregando pela primeira vez o coração a Ti, Senhor, entendendo que o Senhor é bom e tudo que foi feito por Ti foi para o nosso bem. Abençoe a vida dessas pessoas, ó Pai. Faça com que os caminhos, ó Pai, se abram e que o Teu espírito de entendimento, ó Pai, envolva e dê todas as direções, o discernimento, ó Pai, e complete a vida, Senhor, de cada um de nós. Pai amado, que o Teu perdão, ó Pai, nos lave, nos limpe, ó Pai. Vem agora com o Teu perdão, Senhor. Nos perdoe por tudo aquilo que fizemos que desagradou a Ti, que não estava lá conforme nós deveríamos fazer, Senhor, mas o Teu, entendendo que era para o nosso bem, mas que enfim não tivemos a devida atenção, ó Pai. Que o Senhor venha, nos lave, nos limpe, nos perdoe, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que toda acusação do pecado saia, ó Pai, dos nossos ombros, para que possamos sentir, ó Pai, o Teu abraço e o Teu amor. Vá nessas vidas, ó Pai, que estão Te entregando pela primeira vez o coração, Senhor, e dê um abraço forte, que eles sintam o Teu Espírito, Senhor, o envolvendo, Senhor, e que haja luz, que todo vazio seja preenchido pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, que seja renovada as esperanças, Senhor. E para aqueles que estão fazendo uma nova aliança, que seja algo firme e forte, selado pelo Teu fogo, Senhor, para que essas pessoas comecem novamente a ter fé e esperança, Senhor, e entender que foi feito algo, Senhor, renovando o entendimento que houve sim um preço alto, que foi a vida do Teu Filho na cruz, que ressuscitou por nós, ó Pai, mas que sofreu muito durante esse processo, ó Pai, por amor a nós e a Ti. Senhor, nos reconecte de novo, Senhor, contigo. Renove as nossas forças, Senhor. Nos dê força para vencer, ó Pai, tudo aquilo que está difícil de conseguir também, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, amém, amém e amém, gente. Muito, muito obrigado por ter ficado até aqui. São 32 minutos de mensagem, mas que eu tenho certeza que são de grande valor para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus e para a nossa jornada com Cristo. É um caminho que para mim sem volta, creio que para vocês também, mas que nos levará para a vida eterna. E que a graça de Deus, o nosso Pai amado, esteja conosco durante toda essa semana, que o amor dele, a esperança, tudo que vem dos céus, que o reino dos céus desça para a vida de cada um de vocês durante essa semana, e que seja uma semana abençoada na presença do nosso Pai. E é isso, igreja. Um bom domingo para vocês, um bom domingo para todos vocês que estão assistindo aí de manhã, em família aí. Que Deus abençoe, tá? Não sei qual que é a luta que você pode estar passando, mas eu sei que Deus é contigo e vocês têm uma família aqui em Jaçanã que vocês podem contar também. Então, por favor, se vocês estiverem passando por alguma dificuldade que olha, e você não tenha vergonha, procura a Miúque, me procura, peça ajuda. É necessário pedir ajuda, porque é por isso que existe a igreja. A igreja somos nós. Nós somos a igreja, não é o prédio. Não é o prédio a igreja, nós somos a igreja. Então, peça ajuda, porque é importante que você não sofra sozinho. Você tem que pedir ajuda, porque muitas vezes a gente não sabe que você está passando por uma dificuldade. E abrir o teu coração, mostrar para nós, com certeza a gente vai tentar fazer alguma coisa para ajudar. Tá bom? Então fica na paz, fica com Deus. Tchau e até a próxima. Boa semana.